Estamos ao vivaço, família Eletrônica Fácil. Fala, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo, tudo na paz, tudo tranquilinho, tudo certo por aí? Aqui tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo show de bola, onde a gente vai falar aqui para vocês sobre como localizar curto-circuito em placa eletrônica, tá? É um bate-papo muito massa, é um bate-papo muito top, onde a gente quer fazer aqui com vocês um compartilhamento de conhecimento, para que vocês então possam abrir a mente de vocês sobre os métodos que vocês podem estar utilizando para que vocês possam encontrar os diversos curtos-circuitos em linhas de alimentação nas diversas placas eletrônicas do seu dia a dia. Tá bom? Um forte abraço para o Silveira. E aí, Silveira, tudo bem com você de São Luís do Maranhão? Vamos que vamos, vamos para cima, tá? Forte abraço para todos, galera. E eu vou pedir algo muito importante para vocês, que é o seguinte, tá? Eu preciso que vocês deixem aqui no chat para mim se o áudio está ok. O áudio está ok? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Anota aí para mim no campo de comentários áudio ok, para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. É a primeira coisa que eu preciso de vocês, tá? A segunda coisa, eu preciso que vocês cravem o dedo no like, se inscrevam no canal se você é novo por aqui. E só vai colocar aqui para mim no chat o número 1, número 2 ou o número 3, tá? O número 1, você vai colocar aqui no chat se vocês se consideram iniciante no mundo da eletrônica, tá? Se vocês consideram um iniciante, o faixa branca no mundo da eletrônica, coloca o número 1 aqui no campo de comentários, tá? Se você está no nível intermediário, se você é um faixa azul, um faixa roxa, está no nível intermediário, já está fazendo ali o curso de eletrônica fácil, já está ali fazendo a sua fonte de alimentação ajustável, já sabe fazer essas medições com multímetro, com osciloscópio, com os conhecimentos de eletrônica fácil, coloca então o número 2. E o número 3 você vai colocar para mim se você já se considera o que, gente? Um faixa preta em eletrônica, tá bom? Aí você coloca o número 3, tá bom? Como é uma live feita de interação, então vamos mandar uma boa noite aqui pro César Gomes. E aí, César? E aí, Nathaniel, como é que você tá, meu querido Dudes? E aí, Dudes? Tudo bem? Paulo Roberto, tudo bem? E aí, Machado, tudo bem? Abraço pra galera de Indaiatuba. Opa, áudio ok, beleza. Ítalo Almeida, e aí, Ítalo, como é que você tá, cara? Tudo bem? Muito bom falar contigo, viu? Vamos pra cima, a galera falando aqui que o áudio tá ok. O Elo Vargas falou aqui que é número 1. O Dudes também falando que é número 1. E você aí, qual é o seu número? 1, 2 ou 3 em relação ao seu nível de conhecimento no mundo da eletrônica, tá? Pessoal, quando a gente fala em curto-circuito em placas eletrônicas, qual é a sua dificuldade? Conta para mim aqui no campo de comentários, conta para mim no chat ao vivo aqui também, qual é a sua dificuldade em localizar curto-circuito em placa eletrônica? Anota aqui para mim por quê. Que você contando para mim, automaticamente esse espaço democrático aqui, a gente vai usar para que a gente possa, então, dar dicas, truques, macetes, mas com muita propriedade técnica, tá bom? Do que a gente está fazendo aqui no fantástico mundo da eletrônica, tá? Beleza? Show de bola? O FA aqui falou que está cursando eletrônica na Escola Técnica em Campinas. Muito bom, na ETEC. Parabéns, meu querido. Vamos para cima. A galera aqui com o número 1, Joel, número 1, o Marcelo aqui, número 2, Ednan, número 1, o Ítalo, número 2, técnico, número 2. Muito bom. Boa noite, César. Boa noite para todo mundo, tá? Patrick Oliveira. Galera de Lavras, muito bom. Então, gente, anota aqui para mim no campo de comentários qual é a sua dúvida sobre como localizar curto-circuito em placa eletrônica, tá? Eu vou começar aqui com a primeira, que a galera me mandou lá no Instagram, Eletrônica Fácil, e aí vocês vão mandando e a gente vai interagindo aqui nessa live aí com pelo menos 1 hora aí de duração, tá? Beleza? Show de bola, ó.
Estou compartilhando aqui uma tela aqui com vocês, muito importante, para a gente poder bater papo sobre esse esquema aqui, tá? Vamos lá. Show de bola. O Ítalo falou aqui, ó. Professor, a minha dificuldade é achar componentes para reparação. Comprar componentes, Ítalo? É isso? Conta aí para mim. O FA falou que está cursando eletrônica para reparar placas de máquina de lavar. Beleza. Olha só o Ian aqui, ó. Qual é o procedimento para encontrar curto quando não esquenta? É exatamente isso que a gente vai explicar aqui para vocês, tá, Ian? Beleza? Vamos para cima. Olha lá o Machado, nosso aluno. Quero concluir o curso de eletrônica fácil. Show de bola. Depois conta para a galera se o curso é bom aí, Machado. Vamos que vamos. Aguardo os seus comentários aqui, tá? Vamos para cima, tá bom? Gente, olha só. Então vamos lá, ó. Meus queridos amigos, alunos da família Eletrônica Fácil, a primeira dúvida quando a gente fala de localizar curto-circuito em placa eletrônica é a seguinte, tá? Existem vários métodos para você localizar curto-circuito em placas, tá? Quais são os métodos mais comuns usados no dia a dia do mundo da eletrônica para você achar um curto-circuito numa placa eletrônica, seja ela qual for, tá? E quando a gente está falando sobre curto-circuito, a gente está falando sobre localizar um curto em algo que está numa linha de alimentação positiva em relação a uma linha de alimentação negativa ou também em relação ao barramento de alimentação alternado das placas eletrônicas, tá bom? Então, desde a entrada lá da sua fonte chaveada, do barramento AC de AC1 para AC2, você também pode localizar curto-circuito através das maneiras que a gente vai falar aqui para vocês, tá bom? Bom, a primeira maneira, que é a mais simples de todas, é você localizar o curto-circuito numa placa eletrônica através do método térmico, tá? O que consiste esse passo a passo? Gente, você vai usar um produto que, quando você aplica na placa eletrônica, ao componente eletrônico esquentar na placa eletrônica, ele vai fazer com que esse produto derreta, esse produto gere uma manchinha e ali vai sinalizar o que para você? Um ponto de aquecimento exagerado na placa eletrônica, tá bom? Como vocês sabem, ou se ainda não sabem, prestem muita atenção, toda vez que você tem uma alta corrente elétrica circulando numa placa eletrônica sobre um componente eletrônico, ele pode estar em curto-circuito. Por quê, professor Rodolfo? Porque quanto menor é a resistência elétrica de um componente eletrônico, maior será a corrente que passa por ele. Se a corrente por ele está aumentando, se a corrente é grande, maior será o efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule na placa é o efeito da conversão da circulação de corrente elétrica em aquecimento. Isso é o famoso efeito Joule. É o efeito que naturalmente tem no nosso chuveiro, tem no nosso ferro de soldar, na estação de ar quente, tá bom? Nas resistências aí de aquecimento, entre outros cases, tá bom? Na placa eletrônica, a maioria dos componentes não tende a ter resistências ultra mega baixas. Então, você pega, por exemplo, pega uma memória, pega um microprocessador, pega um circuito integrado da sua placa eletrônica. Eles não tendem a ter uma resistência ultra mega baixíssima, na maioria das vezes, tá? Existem casos que sim, existem, mas são casos bem particulares, tá? Então, se eles têm resistência que tende aí aos seus quilo, mega ohms, e aí você entra no datasheet do componente eletrônico, você vê lá assim, é a corrente quiescente, corrente de operação, corrente de stand-by, as diversas correntes naturais de funcionamento, vocês vão ver lá alguns miliamperes, alguns microamperes, alguns nanoamperes, dependendo do circuito integrado, em muitas e muitas situações. E isso indica, então, que a resistência interna do componente eletrônico não é baixa, que a resistência do componente eletrônico, do circuito integrado, PTH ou SMD, é alta. Se a resistência é alta, quer dizer que a corrente que vai circular por ele naturalmente é baixa, então ele não vai aquecer muito na placa eletrônica no seu funcionamento normal. Isso não vai acontecer, tá? E aí, se você, então, aplica, por exemplo, um spray congelante, se você aplica ali o breu, né, a fumacinha do breu que você coloca ali no aplicador da fumacinha do breu, coloca ali na placa eletrônica, você energiza a placa.
e ali tem um componente que está esquentando demais, esquentando pra caramba, aquilo pode indicar para você que ali na placa pode ter, naquele setor, um mau funcionamento eletrônico. Tá bom? Agora, o que você tem que ficar ligado? Que alguns componentes esquentam naturalmente mesmo. Então, dispositivos de potência, MOSFETs, IGBTs, triacs, dispositivos de potência que estão controlando a potência de cargas em eletrônica. Então, por exemplo, você tem lá um circuito inverter. A saída IGBT lá do inverter vai esquentar, certo? Se você tem um circuito regulador de tensão, tem uma série de reguladores de tensão, ele passa uma corrente de 1 ampere, 2 ali, vai dissipar uma potência no regulador de tensão, ele vai esquentar mesmo, tá bom? Agora, quando você tem um mau funcionamento na placa, você aplica ali ou o spray congelante ou a fumaça ali do breu, que você esquenta ali e passa ali na placa eletrônica, tá? E começam a gerar manchinhas ali, aquilo indica para você, aquilo mostra para você na placa eletrônica que algo ali pode estar em mau funcionamento eletrônico, tá? E, por exemplo, nessa placa eletrônica aqui, nós temos... Essa aqui é uma placa eletrônica, a gente chama de uma TV TCL, tá? Tem a parte da fonte, parte de potência, parte lógica, tudo numa placa só. Então, vamos deixar aqui do ladinho, ó. E aí, gente, o que acontece? Ó, se liga. Quando a gente vai aqui para essa placa eletrônica, ó, e a gente começa a estudar aqui, ó, essa placa eletrônica aqui, o esquema eletrônico, você vai perceber que existem vários e vários níveis de tensão, ó, nessa placa aqui. Então, aqui, ó, a gente tem 12 volts nesse trecho aqui, ó, passando por um conversor DC-DC, está convertendo para 3.3 volts de STB. Você tem aqui 3.3 volts que está sendo convertido em 1 volt. Olha que doido. Tá? Muitas vezes muitas pessoas inclusive acreditam que nas placas eletrônicas você só vai ter 12 volts, 5 volts, 3.3 volts, e não é assim. Tem algumas tensões ultra mega baixas usadas em diversas placas como Smart TV, iPhone, smartphones, entre outros, também em diversos barramentos, tá? Vamos lá, continuando, ó. Aqui, gente, o que a gente tem, ó? 12 volt para 1 volt. Ó. Olha aí que interessante. 12 volt para 1 volt. 3.3 volts para 1 volt e meio. 3.3 volts standby para 3.3 normal. 12 volts para 5 volts. Então, olha quantas malhas, gente, de alimentação a gente tem numa placa eletrônica só. E aí a gente tem aqui HDMI, headphone out, Ethernet, certo? AVIN. E aqui tem todo o sistema de áudio, vídeo, entre outros barramentos nessa placa eletrônica, tá? E onde que eu quero chegar com tudo isso, tá bom? Quando você, pelo método térmico, você aplicar o spray congelante na placa eletrônica, quando você, pelo método térmico, você aplicar ali o breu na placa eletrônica, quando você aplica na placa e o regulador de tensão que está aqui, são vários reguladores de tensão, tá? Vamos contar rapidamente quantos reguladores de tensão que tem aqui, só nesse trechinho aqui dessa placa eletrônica, ó. Vem comigo que você passa de ano. Ó, só nesse trechinho dessa placa eletrônica aqui, ó, a gente tem, ó, um regulador, ó, UDB1. O que é a letra U, professor? Circuito integrado regulador de tensão, tá? UDB1, UDC1, já são 2 reguladores, tá? UDA1, já são 3 reguladores. UDD1, 4 reguladores. UDE1, 5 reguladores. E outro regulador aqui, o AMS 1117, já são entre 6 e 7 reguladores de tensão ali. Quando você aplicar, então, gente, o spray congelante, ou quando você aplicar
o breu na placa eletrônica e qualquer regulador de tensão desses esquentar demais, aquilo é um forte indicativo que naquela linha de alimentação pode existir algum componente com defeito. Pode existir algum componente que esteja queimado. Pode existir um componente eletrônico naquela malha da placa eletrônica que esteja o quê? Com uma baixíssima resistência e que naturalmente não era para estar. Automaticamente, por que o regulador esquenta? Porque é o regulador de tensão que vai fornecer toda a energia para quem está naquele barramento de 3.30, 5 volt 0, 1 volt 0, para que todo mundo que esteja pendurado ali funcione com sucesso. E ali o regulador de tensão ele tem a sua suportabilidade de corrente, 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, 100 miliamperes, 150 miliamperes. E quando você coloca ali um alto consumo, esse autoconsumo, se ele veio através do funcionamento do regulador, toda essa potência está sendo emitida e fornecida pelo regulador de tensão. Se isso acontece, o regulador esquenta e não esquenta pouco, esquenta pra caramba, principalmente em casos de mau funcionamento. Então, se a mancha está no regulador, olha só que dica sensacional. Se você já está curtindo essa aula, deixa a hashtag aula top aqui para mim no campo de comentários, tá? Se você tem o regulador aqui, ó, o nosso querido UD18, AS1117. Se você tem esse regulador aqui esquentando muito, quais linhas de alimentação você vai ter que verificar? Você vai ter que verificar as linhas de alimentação, todo mundo que está interligado entre 1V8 e GND. Entre a tensão de saída, o out, tensão de saída, e GND. Se você tem o regulador de tensão, que é esse cara aqui, ó, o UDB1, que é o RT6255A. Se esse regulador está esquentando muito, ou se ao redor dele está esquentando muito, quem que você vai ter que verificar, gente? Todo mundo que está ligado na linha de 1V0. Entre 1V0, 1 volt e GND. Porque pode existir um curto-circuito entre essa saída de tensão positiva e a saída de tensão negativa. Se você tem o regulador de tensão de 5 volts, que é esse cara aqui, ó, se esse TPS 563201, se esse cara que está esquentando muito, ou ao redor dele está esquentando muito, você tem que avaliar o quê? Todo mundo que está pendurado entre 5 volts e GND. Porque alguém que está pendurado entre 5 volts e GND está consumindo uma altíssima corrente e está gerando o quê, gente? Um esforço eletrônico além do normal sobre esse regulador de tensão. Tá bom? E quando você coloca ou o spray congelante, quando você coloca o breu ali aplicado na placa eletrônica e o regulador ele faz a manchinha, quando você tem o regulador fazendo a manchinha, o que você pode fazer? Será que é o regulador de tensão da placa eletrônica que está queimado mesmo? Será que é o regulador de tensão que está queimado na placa eletrônica? A resposta pode ser que sim, como também pode ser que não. E é por isso que eu sempre brinco com todos que o defeito na placa eletrônica, para você localizar, o primeiro teste é com o componente na placa. Mas a certeza do defeito é com o componente fora da placa. Então, quando você testa um diodo na placa eletrônica que indica curto-circuito, o primeiro teste é na placa. O que você faz? Você substitui, dessolda o diodo ou levanta o terminal dele, da placa, e testa ele ali, sem total conexão com a placa, para confirmar com o defeito ele ou totalmente ou parcialmente fora da placa. Então, quando você pega aqui, por exemplo, um regulador de tensão, como esse aqui, ó, você pega aqui esse regulador de tensão, o TPS, ou quando você pega o regulador, o AS1117, quando esses caras aqui estão esquentando muito, o que você faz, então? Você pode dessoldar ele da placa eletrônica? A resposta é sim.
pode dessoldar da placa eletrônica, não tem problema nenhum. E aí você dessoldou, o que você faz? Você testa os terminais dele, entre os terminais dele com multímetro, na escala de diodo, fora da placa, e se eles estiverem curto-circuito fora da placa, ele realmente era o problema. Ele apresentou o defeito, mau funcionamento. Agora, se ele não, presta muita atenção no que eu estou te falando. Se ele não apresentou curto-circuito, ou na alimentação entre o pino de VIN GND ou VOUT GND, se ele não apresentou entre esses pinos o curto-circuito, quer dizer então que o curto-circuito está na saída dele, na maioria das vezes. E aí você vai medir, por exemplo, olha só que interessante. Isso aqui que eu vou falar para vocês, tá? Aí você vai pegar aqui, ó. Por exemplo, pô, professor, mas é esse cara que está esquentando muito. Mas e aí? Como é que eu sei, então, se realmente o curto continuou? Você simplesmente vai medir continuidade entre um V8 e GND, com a placa sem energia. Se você medir, pode ser na escala de continuidade, na escala de diodo, tanto faz, entre esse ponto e esse aqui, e der 0 volt ou 0 ohm, quer dizer que o curto-circuito permanece na linha de 1V8 na sua placa eletrônica. Simples assim. Bom, então você fala assim, pô, professor, então quer dizer que eu fui enganado pela placa? A resposta é sim. O regulador estava aquecendo não porque ele estava com defeito, mas porque alguém que ele fornece energia está com defeito. E é por isso que muita gente acaba se enganando e acaba tirando muito o regulador de tensão da placa eletrônica ou substituindo muito o regulador de tensão, na verdade, sem necessidade. Tá bom? Bom, vamos lá. A partir desse momento, então, que o regulador não era o defeito, para onde que você vai? Qual caminho seguir, gente? Bom, agora você pode fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Se ele está na linha de 1V8, o que você vai fazer? Você vai pegar todo mundo que está na linha de 1V8 e GND e você vai rastrear qual é o defeito na linha de 1V8 e GND. Então, por exemplo, seleciona aqui, ó, 1V8. Ctrl C, copiei, apertei Ctrl F do meu teclado. Quando você aperta Ctrl F, você vai pesquisar aquele texto na placa, no esquema eletrônico, né? Por exemplo, 1V8. Então, vamos ver todo mundo que está envolvido com esse 1V8 aqui, ó. Então, ó, tem 1V8, obviamente, que na saída do regulador de tensão. Esse 1V8 está sendo aplicado sobre o capacitor 22, ó. Capacitor 22D. Então, opa, esse cara aqui pode ser um defeito? Esse capacitor pode ter entrado em curto? A resposta é sim. Quem mais pode ter entrado em curto aqui? Vamos ver. Ó, o 1V8 está sendo aplicado no pino V19 desse cara aqui, ó, do US1. Então, pode existir um curto-circuito entre esse pino V19 e GND, nesse circuito integrado gigante aqui. Próximo suspeito, quem que é? Ó, tem aqui uma alimentação de 1,8 volts nesse pino aqui, ó, eFuse W18 do US1 ainda. Então, esse cara aqui pode estar internamente desse CI, pode ter algum tipo de curto-circuito. Pode ter algum curto-circuito no CW58, nesse capacitor aqui de 0,047 microfarad, que é o 47 nanofarad. Esse capacitor pode ser o vilão. Ele pode ter entrado em curto também, capacitor cerâmico. Aqui, esse 1V8 está mandando uma tensão aqui, através aqui desses R604, 605, para todos esses pinos aqui, ó, EMC, EMC, EMC. Geralmente, tipicamente aqui, esse aqui é um pull-up, né? São resistores de pull-up que estão ligados nesses pinos aqui, tá? Então, daqui para o GND, tipicamente, daqui para esses pinos aqui vai prestar resistência de 10 kΩ, tá? Então, geralmente, entre esse ponto de 1V8 e os pinos desse integrado aqui, ó, não vai apresentar o curto. O curto pode estar do pino para dentro, tá? Aqui pode ser, por exemplo, entradas digitais, aqui você tem clock, né? Tá bom? Comandos, certo? Bom,
Quais mais componentes estão envolvidos nessa parada aqui, ó? Então, ó, C600, C601, C602. Estão ligados entre 1V8 e GND. Também pode ser os nossos probleminhas aí, tá? Beleza, gente? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que testar todo mundo que está entre o 1V8 e GND. E algum desses componentes, algum deles está gerando esse curto, que está fazendo a circulação de alta corrente acontecer e que está fazendo o regulador de tensão esquentar. Tá bom? Bom, então qual que é o passo número 1? Passo número 1 é você tentar, pelo método térmico, rastrear qual é o defeito. O passo número 2, por exemplo, você pegou, tirou o regulador de tensão. O que você pode fazer? Você pode injetar essa tensão de 1V8, você pode inserir essa tensão de 1V8 na placa eletrônica. Então, você pode pegar a sua placa eletrônica e você pode inserir a tensão de 1V8 com o regulador fora da placa. E esse 1V8, então, a partir da sua fonte de alimentação, você pode aplicar o famoso método Kelvin 4 pontas, tá? Ou você pode aplicar o método Kelvin 4 pontas, ou você pode também tentar localizar pelo método térmico quais componentes nessa linha de alimentação é que definitivamente podem estar em curto-circuito. Tá bom? Beleza? Bom, e aí então, você, nesse momento, fez algo muito importante, que é o seguinte, é você dividir o grande problema, o problemão, que era o curto-circuito na placa, seja ela qual for, você dividiu o problemão em problemas menores. Você fez o quê? Segmentou o problema na linha de 1V8. O que vai fazer com que o seu teste prático fique o quê, gente? Mais fácil ou mais difícil? O que é mais fácil? É só você focar no 1V8 ou focar em todas as malhas de alimentação nessa placa eletrônica? Nota aqui para mim no campo de comentários aqui a opinião de vocês. O que é mais fácil? É claro que é focar no 1V8, não é verdade? Bom, então aí o que você pode fazer, gente? Voltando aqui no esquema eletrônico, da nossa placa eletrônica, o que você vai fazer então? Você vai pegar todo mundo que está envolvido no 1V8 e aí você pode, através de duas maneiras, localizar qual é o curto-circuito nessa placa eletrônica. Através do método térmico ou através do método Kelvin 4 pontas, que é a forma que você localiza o curto quando o componente não esquenta. Olha que louco. O método Kelvin 4 pontas é aquele método que você usa para localizar um determinado componente em curto-circuito quando o componente não esquenta. Certo? Então, deixa eu compartilhar aqui uma outra coisa importante aqui com vocês. Eu vou compartilhar um vídeo da plataforma do treinamento aqui do nosso curso de eletrônica fácil, tá? Ok? Vou dar o play aqui. Enquanto ele vai rolando, a gente vai batendo papo aqui sobre o método Kelvin 4 pontas, tá? Ó, essa daqui é a aula 32 do método Kelvin 4 pontas, tá? E o tema dessa aula aqui é o que acontece se a corrente do método Kelvin diminuir, tá bom? Beleza? E a gente vai fazer um bate-papo sobre o que está acontecendo nesse teste, tá? O método Kelvin 4 pontas, gente, ele consiste em você pegar uma fonte de alimentação. Então, você vai pegar a sua fonte CC. Nesse caso aqui, a gente está usando a fonte da Rigol, tá bom? Ó. Beleza? Então, a gente está usando aqui a fonte da Rigol, DP831A. E aqui a gente parametrizou a fonte para 5 volts e no máximo 0,1 ampere. Tá bom? Quando você vai aplicar o método Kelvin 4 pontas na prática, qual que é a corrente elétrica da fonte
que você vai selecionar para você poder localizar o curto-circuito com o método Kelvin 4 pontas. Gente, 100 mA está muito mais do que suficiente. Porque quando 100 mA circular pelo curto, vai gerar ali naquele ponto uma tensão, e aquela tensão, você medindo com o método Kelvin nos diversos pontos, vai gerar tensão suficiente para você interpretar exatamente qual é o ponto que está em curto-circuito, tá? Beleza? E aí, para você trabalhar com o método Kelvin, você usa 4 pontas. Por isso que se chama método Kelvin 4 pontas. 2 pontas são da fonte de alimentação. E as 2 pontas são do multímetro na sua escala aí de milivolt, tipicamente, tá? Então, se você tiver um multímetro que meça milivolts, aí os milivolts vão ser o ideal para você diferenciar o ponto que está em curto do ponto que não está em curto. Por que milivolt, professor? Porque, gente, qual é a tensão numa resistência muito baixinha? Quando algo está em curto, vai ter uma resistência o quê? Próximo de 0 ohms. Se a resistência é próxima a 0 ohms, a queda de tensão nesse componente também é próximo de 0 volt. E é por isso que aí você tem que usar o quê? O multímetro na escala de milivoltímetro. Menor escala de tensão possível, tá? Beleza? E aí, você pega a saída positiva da fonte, liga no positivo do seu milivoltímetro. Ou da escala de volts do seu multímetro, se for automática, tá? E a ponta negativa da fonte, você aplica no negativo do seu voltímetro. E aí, isso vai formar essa ligação aqui, ó. Ó, se liga, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui, você tá vendo o quê, gente? Você está vendo a ponta de prova, vermelho, multímetro, com a saída da fonte positiva aplicada nele, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó lá, ó. Ó. Então, eu coloquei em tela cheia aqui para vocês verem melhor, tá? Então, você tem aqui a saída da fonte, ó. Positiva aqui, positivo do multímetro, negativo da fonte no negativo do multímetro. E aí, então, você vai pegar essa tensão e você vai colocar exatamente essa sacada do método Kelvin 4 pontas. Você vai pegar essa tensão e você vai jogar entre o ponto positivo da malha que você vai analisar e o negativo. Quando você coloca positivo no positivo da malha, por exemplo, 1.8 volts, que é o que a gente está falando aqui, e o negativo no negativo, o que vai acontecer? Se tem um curto-circuito nessa linha de 1V8, o que vai acontecer com a fonte de alimentação? Ela vai entrar no modo proteção. Porque as fontes ajustáveis de tensão, as fontes reguladas, ela tem o quê? O modo de proteção contra curto. E o que acontece quando tem um curto-circuito e a fonte detecta? Ela pega e vai limitar naquela corrente que você colocou nela ali. Então, por exemplo, se você colocar 100 mA na fonte, 5 volts. Se ela detectar um curto, qual é a corrente que vai circular entre positivo e negativo ali? 100 mA no máximo, é a proteção dela. Se você colocar que é 1 ampere de corrente, vai circular no máximo 1 ampere no momento de curto-circuito. 2 amperes, 2 amperes, 3 amperes e assim sucessivamente. Nesse caso, no método Kelvin, a gente colocou 100 mA. Tá bom? E o que vai mudar com o método Kelvin se você colocar 100 mA ou 1 ampere, por exemplo? 1 ampere não é 10 vezes maior do que 100 mA? Então, quando você aplicar as pontas ali, a ponta Kelvin na placa, o que vai acontecer? Se você colocar 1 ampere, a queda de tensão no ponto em curto-circuito vai ser 10 vezes maior do que no sistema com 100 mA. Simples assim. Então, vamos ver aqui, ó, rapidamente o teste que eu fiz para você poder entender, ó, a aplicação da ponta Kelvin na placa, ó. Então, aqui eu peguei, gente, o circuito integrado e coloquei o quê? Ó, preste muita atenção. Onde que eu estou medindo na placa aqui, gente? Eu estou medindo na placa entre o ponto de alimentação de 5 volts e 0 volts. Porque todos esses circuitos integrados dessa placa eletrônica aí estão ligados entre 5 volts e 0 volts. É o ponto de alimentação entre todos. E existe um curto-circuito na linha de 5 e 0. Tá bom?
E olha o que aconteceu aqui nesse caso, ó. Vocês perceberam que ficou quantos volts aqui, ó? Ó, medindo novamente, olha lá. Cerca de 15 milivolts. 15 milivolts no primeiro CI. No segundo CI, quanto que ficou? 17, 16 milivolts. Olha lá que interessante. No terceiro CI, vamos ver se vai mudar de um para o outro. Prestem muita atenção. Olha lá, ó. 16. No outro CI, quanto que deu? 19, 18 milivolts. No outro CI, 7 milivolts, 6 milivolts. É a menor tensão até o presente momento. E no outro, 4, 3 milivolts, gente. O primeiro CI lá da esquerda, ó. Olha lá que sensacional. Então, no da direita, deu quanto, gente? 7 milivolts. No primeiro da esquerda, quanto que deu? 4, 3 milivolts. Então, com a ponta Kelvin, 4 pontas, positivo da fonte, positivo do multímetro, negativo da fonte, negativo do multímetro, o que acabou acontecendo aí? Quando aplicamos na placa eletrônica e existe um curto na malha, quanto mais próximo do curto-circuito, quanto mais próximo do curto é a sua medição, menor é o caminho para gerar corrente de curto-circuito, para circular a corrente de curto. Então, o que isso quer dizer para nós? Ó, claramente, gente. E agora vai ficar nítido para vocês, tá? Quando a gente mediu lá no primeiro CI, lá na direita, o que aconteceu? O caminho para a corrente de curto circular foi maior, porque não é ali o ponto em curto. Então, se o caminho para a corrente circular é maior, a resistência desse caminho é maior, vai gerar uma maior queda de tensão a partir da mesma corrente que está aplicando ali do 100 mA. E aí, quanto mais distante, quanto mais perto do curto, menor é o caminho, menor é a resistência, menor é a queda de tensão que vai ser exibida no seu multímetro. Essa é a sacada. E aí, conforme você vai deslocando os diversos pontos que você vai testando na placa eletrônica, vai chegar uma hora que vai ter um ponto que vai apresentar uma menor tensão entre o outro. E o que isso quer dizer, então? Que quanto menor é essa tensão que está mostrando no multímetro, anota aqui para mim no campo de comentários isso que eu estou falando aqui para você. Quanto menor é a tensão, quanto menor é a tensão que está sendo exibida no multímetro, mais próximo você está de localizar o curto-circuito na placa eletrônica. Olha que espetacular. E só com isso aqui que eu ensinei para vocês, vocês já vão conseguir localizar muitos e muitos e muitos defeitos em muitas placas eletrônicas. Eu quero que você conte para mim depois, pô, professor, usei aquela estratégia do método Kelvin 4 pontos que você ensinou naquela live e já consegui arrumar a placa A, B, C, D, E, F, G e já estou fazendo a minha renda extra, já estou turbinando as minhas manutenções eletrônicas. Deixa aqui a hashtag aula top. Se você está curtindo essa aula, simplesmente sensacional e vamos para cima, tá? Beleza? Ó, e aí, continuando aqui com a explicação, gente, que é muito importante. Vamos lá, ó. Então, aqui nesse ponto, a gente apresentou aqui, ó, o 4 milivolts. Depois apresentou ali os nossos queridos 7 milivolts no seio da direita. Então, quer dizer que o caminho do curto ali no componente da direita sendo mais longo do que o da esquerda. Por isso que apresentou uma resistência maior, uma queda de tensão um pouquinho maior para a mesma corrente que circula no determinado circuito. Pessoal, pela lei de Ohm, o que acontece? Quanto maior é a resistência, se eu tenho uma corrente fixa, na placa, se eu subo um pouquinho, qual é essa corrente fixa? É a corrente que a fonte está limitando lá, é o 100 mA. E tem um curto na placa. Agora, se você está limitando 100 mA, vai circular o que, gente? Sempre o 100 mA, né? Tá bom?
Para a corrente de 100 mA fixa, para os diversos casos de curto com o método Kelvin, 4 pontas, o que vai acontecer? Quanto mais distante do curto você está, maior é o caminho, maior é a resistência, maior é a queda de tensão. Quanto mais perto do curto, menor é o caminho, menor é a resistência, menor é a queda de tensão. Quer dizer que você está mais próximo, então, de achar o curto-circuito. E quem que é o curto-circuito, então, nesse caso aqui? O curto-circuito é esse componente que a gente tirou aqui do soquete. Fechou? E assim, a gente encontrou o componente em curto com o método Kelvin 4 pontas. É ou não é, André? Aula top. É ou não é, Fábio? Aula top. Hudson aqui é o conhecimento puro, gratuito. Valeu. Tamo junto, Hudson. Vamos para cima. Tá? Juntos somos mais fortes e chegamos mais longe, tá? E, gente, esse aqui é uma forma de você achar através do método Kelvin. Aplicando no nosso case, ó, pô, professor, mas e na placa eletrônica que você estava mostrando? Pô, professor, você estava mostrando para nós lá na placa, na placa da TCL. Não estava mostrando? E aí, como é que eu vou fazer para achar nessa placa aí? Como é que eu vou fazer para achar nessa placa aí? Vamos lá, ó. Então você está nessa placa eletrônica aqui. E aí, onde que você vai injetar o Kelvin, então, gente? Você vai pegar, e aqui fica um ponto muito importante, tá? Que é a escolha da tensão do método Kelvin 4 pontas. Se aqui você vai fazer um teste numa malha de 1V8, não faz o mínimo sentido você aplicar uma tensão de 5 volts aqui. Não faz o mínimo sentido, não tem nada a ver, tá tudo errado. A tensão do método Kelvin 4 pontas, no momento que você vai testar a placa eletrônica, tem que ser menor do que a tensão real que deveria existir ali. Então, se é 5 volts, injeta uns 3 volts lá. Se é 1,8 volt, o que você faz? Se é 1,8 volt, o que você faz? Injeta 1,5 volt. Injeta 1 volt. Injeta uma tensão menor do que o natural. Por quê? Porque imagina a situação que tinha uma sujeirinha na placa eletrônica entre um positivo e negativo ali, uma oxidação, que você fez uma limpeza com álcool isopropílico e aí saiu aquela sujeira, saiu o curto, e quando você vai injetar a tensão do Kelvin 4 pontas, você está colocando uma tensão maior do que tem que ter naquele barramento. E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, nesse caso aqui, nesse 1V8. Se eu injetar 5 volts aqui, o que vai acontecer? Eu vou queimar todo mundo que está na linha de 1V8. Você vai queimar a placa eletrônica se você não usar o método Kelvin 4 pontas com nível de tensão correto. Porque se não tem curto, olha que louco. Se não tem curto, qual que é a tensão que você vai aplicar ali? É a mesma tensão da fonte. Porque a tensão só zera, a tensão só cai se existir o curto-circuito. Então, a tensão do método Kelvin tem que ser igual ou menor à tensão que tem que ter naquela linha de barramento. Senão vai ter problema. Você vai queimar alguma coisa acidentalmente na sua placa eletrônica, tá? Beleza? Então, aqui o Kelvin, o que você vai fazer para testar? Você vai pegar a ponta positiva do Kelvin, coloca no V8, negativa coloca no GND, de todos os componentes que estão naquela linha de alimentação, todos. Não seja um técnico preguiçoso. Não seja um técnico preguiçoso. Porque se você for preguiçoso, não, eu vou fazer o seguinte, vou meter o Kelvin aqui, ó, só em 3 componentes aqui eu já vou localizar o defeito. Calma, meu querido, vai com calma. Coloca um componente, coloca um outro componente, vai rastreando até o momento que você localizar a menor tensão. Então, por exemplo, aqui, ó, você teria que colocar aqui entre 1V8 e 0. Aqui nesse capacitor, ó, C22. Onde mais tem que colocar aqui, ó? Aplica aqui o 1V8 aqui, ó, no V19 GND.
vê qual que é a tensão que vai mostrar no seu voltímetro. Aplica aqui ó, no W18 GND. Aplica nesse capacitor CW58 GND e todos os componentes que estiverem na malha positiva e negativa de 1,8. E o Kelvin vai mostrar para você qual é o componente, então, que pode ser a famosa maçã podre eletrônica e que está fazendo, então, a sua placa não funcionar. E quando tem um componente que está em curto entre positivo e negativo, ele anula o funcionamento de todos, porque zera volt em todo mundo que tem paralelo e todo mundo para de funcionar naquela malha de alimentação. Beleza? E aí, localizou a menor tensão, tira o componente, testa fora da placa, confirmou. O que você faz? Aí sim você substitui por um outro componente e pronto. Você localizou o curto-circuito e agora é faixa preta em eletrônica. Fechou? O que você achou desse conteúdo, gente? Anota conteúdo top demais e faz igual o Marlon aqui, ó. Ó, Marlon falou aqui, ó. Boa noite, professor. Pelo que aprendi com essas aulas do método Kelvin, chegou hoje minha fonte para que eu possa praticar. Comprei uma fonte da Hantec aqui, ó. Olha lá que massa, tá? É isso aí, meu querido. Vamos para cima. O Bercilva já falou aqui, aula top. O Fábio falou aula top também. E, gente, o que você tem que fazer agora, então, nesse momento? Você tem que cravar o dedo no like, você tem que se inscrever no canal Eletrônica Fácil. E aí você tem que fazer uma outra coisa muito importante, ó. Aqui na descrição do vídeo, você pode clicar no link e pode baixar nosso e-book gratuito. Olha lá que massa, tá? Então você vai acessar o nosso site cursoseletronicafácil.com.br, cursoseletronicafácil.com.br, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Acesse aqui o nosso site. Acessou o nosso site, você já vai ver todos os nossos cursos e treinamentos disponíveis, tá? Todos os nossos cursos e treinamentos disponíveis. Já viu aí todos os nossos cursos disponíveis? Aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, e vai baixar o nosso e-book gratuito. Ó. Aqui tem 2 e-books gratuitos que você pode baixar sem pagar absolutamente nada. Tá bom? Então você vai clicar aqui, ó. Tem o e-book do curso de Eletrônica Fácil, que você pode baixar gratuitamente. Tem o e-book do curso de soldagem e dessoldagem eletrônica, que você pode baixar gratuitamente. Fechou? Não paga absolutamente nada para você fazer esse download. E nesses e-books você vai ter mais de 200 páginas para você aprender eletrônica do zero com uma faixa preta, tá? E uma outra coisa que você pode fazer também é, se você quiser aprender eletrônica do zero com uma faixa preta, ó, acessa aqui, ó, curso de eletrônica fácil completo, ó. Quero mais informações. Acessa aí, curso de eletrônica fácil completo. Quero mais informações. Acessando ali, você vai conseguir ver todas as informações do nosso treinamento curso de eletrônica fácil. E o nosso curso de eletrônica fácil, gente, você consegue sair do absoluto zero rumo à faixa preta no mundo da eletrônica. Então, se você é um faixa branca, se você é número 1 lá, faixa branca, se você está na faixa azul ou faixa roxa, está no nível intermediário, ou se você já é um faixa preta em eletrônica, mesmo que você já seja um faixa preta no mundo da eletrônica, tá? E você quer avançar na área, você quer aprender mais e mais sobre o mundo da eletrônica, você quer aprender com uma metodologia testada e comprovada por mais de 5.000 alunos, é o Marlon, ó. Marlon aqui, ó. Já estou matriculado no curso de eletrônica fácil e no de resina de placas de máquina de lavar. Que massa, Marlon. E aí, tá curtindo, meu querido? Escreve aqui a sua opinião sobre os cursos no campo de comentários. Vamos para cima. O Nathanael falou aqui, ó, muito bom essa aula, conhecimento liberta. Top demais, Nathanael. Vamos para cima, tá? Juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá? Então, gente, o nosso treinamento é para quem quer sair do zero rumo à faixa preta no mundo da eletrônica. Você vai aprendendo módulo a módulo, aula por aula, o nível de funcionamento dos componentes, como testar se um componente está bom,
se ele está ruim, como usar multímetro, como usar osciloscópio, como usar o método Kelvin 4 pontas lá no final do curso, como usar o método I2 para fazer engenharia reversa na placa eletrônica, tirar o esquema da placa que não tem esquema para você ler e interpretar o esquema, então entender como a placa funciona. Como você simular circuitos eletrônicos, ver a prática funcionando com projetos e como usar a teoria para explicar o que você está vendo na prática. Porque nada melhor do que você aprender eletrônica. Na prática, simular o circuito para ver a interação e a dinâmica do sistema eletrônico, e a teoria explicar aquilo que você está materializando conhecimento na prática, módulo a módulo, aula por aula. E é isso que você vai aprender no nosso querido curso de Eletrônica Fácil. O que eu mostrei para vocês, o Marlon falou aqui assim, amei os cursos, farei todos os outros, vamos para cima, meu querido, tamo junto. E tudo aquilo que eu mostrei desse Kelvin aqui, gente, para vocês, é um pedacinho do que vocês vão adquirir de conhecimento lá no curso de Eletrônica Fácil. E se vocês, eu tenho um presente muito especial para vocês nesse momento. Eu tenho um presente muito especial para vocês nesse momento. Aí eu quero saber quem que quer esse presente. Quem quer presente, comenta aqui no campo de comentários para mim. Quero presente, professor, só para eu ver. Só para eu ver quem que quer realmente o presente que eu vou dar aqui para vocês nesse momento. Anota aí, quero presente. Geralmente, nesse momento, todo mundo que não comentou na live até agora vai começar a comentar que quer o presente, tá? Mas eu quero ver aqui. Se vocês comentarem que querem um presente, vou dar um presente ao vivo aqui para vocês e exclusivo para quem está ao vivaço aqui com a nossa família Eletrônica Fácil, tá? Vamos lá, ó. O Hudson já mandou aqui, eu quero presente. Daniel Machado, é ou não é, Daniel? É. Wilkes, quero presente. O Ayrton de Jesus aqui, ó, quero presente. É isso aí, meu querido. Vamos para cima. Quero ver essa galera agitar aqui, cravar o dedo no like e arrepiar aí o quero presente. Muito bom. Lucas aqui, ó, retomando o curso, bom demais. O Ber Silva, quero. O César Gambetti aqui, ó, quero presente, bom demais. O Marlon, quero presente, muito bom. Gente, para todo mundo que está ao vivo aqui, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Para você que quer sair do zero com uma faixa preta em eletrônica, quer fazer um curso com a gente e quer ter mais conteúdos desse como eu mostrei aqui nessa Masterclass ao vivo aqui para vocês, vocês vão fazer o seguinte, tá? Ó, então você vai acessar o nosso site cursoseletronicafácil.com.br. Então, cursoseletronicafácil.com.br. Vai clicar aqui, ó. Curso de Eletrônica Fácil. Quero mais informações. Aqui você vai ver todas as informações sobre os nossos treinamentos. Você vai ver todos os módulos do nosso curso, certo? Todas as informações. Aqui você vai ver todos os depoimentos dos nossos alunos, outros treinamentos também. Certo? E se você desejar fazer esse curso conosco, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão aqui, ó. Quero ser um faixa preta em eletrônica, tá? Vai clicar, vai preencher todas as informações, vai clicar em enviar. Quando você clicar em enviar, você vai cair na página de inscrição do nosso treinamento, curso de Eletrônica Fácil, certo? Olha lá o Daniel Machado, recomendo, opa, vamos para cima. Mas o maior presente foi ter o senhor como professor. Opa, Marlon, Deus abençoe pelo carinho, meu querido. Vamos para cima, tá? Gente, o curso de Eletrônica Fácil, ele tem o valor de inscrição de R$ 796, R$796, tá? Para você que está ao vivo e que falou aqui que quer o presente, eu vou fazer o seguinte. Se você quiser fazer o curso hoje, se você se inscrever até a meia-noite, ou enquanto o número de cupons que eu coloquei lá no sistema estiver ativo ainda, né, o cupom válido, eu tenho um cupom especial que você vai digitar aqui, ó. Tem um cupom de desconto, você vai digitar o cupom AULA,
100. Vai digitar aula 100 e vai clicar em enviar. Quando você digitar aula 100 e clicar em enviar, você acaba de ganhar R$100 de desconto para você se inscrever no curso de Eletrônica Fácil até a meia-noite. Fechou? Então, se faz sentido para você ganhar esse presente, ganhar R$100 de presente, para você se inscrever no curso de Eletrônica Fácil, sair do zero rumo à faixa preta no mundo da eletrônica, você vai usar o cupom aula 100. E usando, então, o cupom aula 100, hoje, até meia-noite, o link está aqui na descrição do vídeo, vou deixar no comentário fixado também, você vai ganhar R$100 de presente para você se inscrever no curso de Eletrônica Fácil e sair do zero rumo à faixa preta, não sozinho, porque sozinho é difícil, mas sim acompanhado da família Eletrônica Fácil, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá bom? Fechou? Quem aí vai usar o presente? Deixa a hashtag vou usar aqui no campo de comentários. Eu vou usar o presente, anota aí no campo de comentários. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, comentário fixado. Foi um prazer ter vocês ao vivaço aqui com vocês, né? Estar aqui com vocês, estar ao vivaço com vocês. E pode ter certeza que o nosso maior amor, o nosso maior carinho é por vocês aprenderem eletrônica com a gente, com a didática eletrônica fácil. E o nosso grande prazer é melhorar, mudar e tornar cada vez melhor a educação na área de eletrônica do Brasil e do mundo. Fechou? Então, quem curtiu essa aula, anota aí a aula top no campo de comentários. Usa aí o cupom AULA100 de presente, ganha R$100 de desconto até meia-noite para se inscrever no curso de eletrônica fácil e buscar a faixa preta. Lembra sempre que sonhos determinam o que você quer, mas são as suas ações que determinam onde você vai chegar. Então, se você tem o sonho de aprender eletrônica, se você tem o sonho de ser um especialista na área, se você tem o sonho de ser reparador de placas eletrônicas, se você tem qualquer tipo de sonho, você tem que sair da sua zona de conforto agora, parar de procrastinar, porque sonhos determinam o que você quer. Mas somente se você tomar uma atitude, você vai conseguir realizar e conquistar esse sonho que você tanto almeja e você tanto deseja. Tá bom? Vejo vocês na plataforma do curso de Eletrônica Fácil. Tamo junto, pois juntos somos mais fortes. Chegamos mais longe. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado, Daniel. O Hudson que falou aqui. Obrigado, professor Didática Mil. O Bersilva também. Tamo junto. Obrigado, gente, pelo carinho. Vejo vocês do outro lado para te tornar ainda mais faixa preta na plataforma dos nossos treinamentos. Vamos que vamos. Se você chegou até esse ponto na live, deixa aqui no campo de comentários. Eu cheguei. Valeu, tamo junto. Fiquem com Deus. E vamos para cima. Até mais.